noite. Boa noite, dona Jana. Estamos aqui reunidos para uma rapidinha hoje. É verdade. O que vai ter hoje? Tipo uma terapia. E não é o quê? Terapia. Mas é o quê? Terapêutico. Terapêutico. E hoje é rapidinha por quê? Porque daqui a 50 minutos, não, menos de 50 minutos, 49 minutos, temos que entrar no 48, nosso né? clube. Escreve aí. Então, hoje vai ser uma rapidinha, só que eu acho que essa rapidinha veio a calhar. Porque hoje, dona Jana, falaremos sobre o quê? O texto aqui, o título do texto, para quem não está vendo a imagem, é Se Eu Pudesse, Me Comeria. Assinado por Diogo Ramos, deixar claro aqui. Assinado por Diogo Ramos, mas algo que é compartilhado aqui com algumas pessoas. Não vou dizer todas, não sei se todas compartilham dessa opinião, mas temos aí. Se eu pudesse, me comeria. Você não? Jana, hoje você vai ler. Beleza, é verdade. Hoje você vai ler. Hoje você vai ler. Ó, esse texto foi um dos textos mais curtidos, comentados, assim, foi um texto que rendeu. A gente viu que a galera compartilhou ali também. Então, assim, a gente tem pouco tempo, mas assim, não é porque é uma rapidinha que é ruim. Então, é verdade, isso aí é um mito. Tem seu charme, certo? Hã? Tem seu charme. Tem seu charme, tem seu charme. Tem seu charme, já estou eu aqui sem camisa, né? Exibindo isso. Para variar. Esse tesão todo me dá fome. Me acordo com um café colonial daqueles que dá vontade de decolonizar assim que você se depara com a quantidade obscena de comida. Sabe qual é? Vontade de socar aquele monte de escolhas pecaminosas para dentro até não aguentar mais e querer colocar tudo para fora. Que isso, Jana? Que negócio é esse? De botar para fora, botar para dentro, escolhas pecaminosas. Do que estamos falando? O que é o café colonial? Vamos dar contexto aqui? Então, o café colonial é um nome aí que muitos é discutível aí, mas é um café, aquele café que tem inúmeras opções, que é aquela mesona cheia com bolo, pão, coisa salgada, coisa doce, várias bebidas, não sei o quê. Então, é uma coisa meio típica, assim, né, do interior de São Paulo, interior de Minas, Sul também tem café colonial, que é essa mesa cheia de coisas aí, de opções. É basicamente um café que você não consegue comer tudo. Não, impossível comer tudo. Assim. Não dá, não tem como, é inviável, né? A gente sabe que não há biologia que dê conta de toda essa colonização aí. Exatamente. E aí eu meio que, para quem não tá vendo, o Diogo pôs uma foto dele aqui mostrando os músculos, e você fez questão de cortar a cabeça. Olha como você é tendenciosa, porque eu coloquei uma foto minha tomando café. Verdade, tomando café. Diferente. Olha como tudo é uma questão de ponto de vista aqui. Verdade. Existe uma foto minha tomando café sem cabeça. É só isso. Sem cabeça. Ele sem cabeça. Ele cortou sem cabeça. Exato. E está com o tórax desnudo. Tórax desnudo. Tá mostrando até o caminhozinho ali da felicidade, ó. Como vinha o mundo. Como vinha o mundo. É assim, mentira que eu tô de short aqui. Mas tudo bem. Sigamos, dona Jana. Vamos lá. Eu amo acordar desse jeito, cheio de possibilidades, podendo escolher o que vai me fazer feliz naquele dia. Se der dor de barriga, me cago todo, mas eu amo poder comer. Você quer comentar ou quer que continue esse trecho todo aí? Pode continuar. Tenho fome de mim, desejo de me ver acontecer, gana para fazer acontecer. Sabe aquela história de que quem tem fome tem pressa? Passou da hora do meu almoço faz tempo, e para piorar, não me contento mais com marmita. Essa afirmação pode ser polêmica, dependendo falar sobre marmita. Já passei fome em solidariedade aos que estavam próximos e não tinham apetite para mudar. Já fiquei em jejum muito tempo só para provar que era companheiro e poderia esperar. Só que nessa de jejuar, a gente emagrece, perde o prazer de alimentar e a chance de nutrir tudo que precisa mudar. Rapaz, o que foi isso? Tá muito poético aqui. O que foi esse parágrafo? Ih, de novo sem camisa. Aí tem só uma foto ali, apenas uma foto do saco de pancadas. Ah, que susto! Que isso? Uma foto do saco de pancadas. Saco de pancadas e calhou que você está aí na frente, certo? Certo. E quem não tá podendo ver o vídeo, tá ouvindo só o podcast? Então, é uma foto de um saco de pancadas aqui na nossa academia. Só que calhou que o Diogo está na frente do saco de pancadas ao lado, assim, um pouco mais. Eu tava passando. Passando casualmente, com o cabelo casualmente, um sorriso casual, músculos trincados no abdômen. Eu vou te falar que o cabelo realmente tava casual ali, porque não coisa. Você sabe aquele dia que você acorda com o cabelo bom? Tipo, não, então, acordei hoje, o cabelo colaborou, sabe?
Então. A iluminação batendo ali e tal. Tudo colaborando. Favoreceu, Tudo favorecendo. Se eu pudesse, não só me comeria, como daria um jeito de repetir o prato. Dá um tesão da porra ver o quanto minha vida mudou. Tudo isso porque eu andei pecando por aí, tendo a gula como meu pecado de estimação. Nessa de ouvir um monte de gente falar sobre a tal fome de viver, fui aprendendo que isso significa ter fome de si. Desejo de quem você é, do que pode se tornar ao se alimentar do que te faz bem. Ao acordar, preparo um banquete de possibilidades e me permito abusar da gula sem culpa. Deus que me perdoe. Prossigamos? Prossigamos. Aí tem mais uma imagem aí. Mas aqui eu tô comportado. Casual. Tá confortável. Tá com camisa, né? Verdade. Comportado, tô com Na camisa, tá bonitinho. Tá ok. Tá bonitinho. Mais 14, eu acho. Tá bom. Não, tá bom. 14, Não, tá mais, tá tranquilo. Até mais. Beleza. A tal fome de viver é epidêmica. Infelizmente, não posso me comer, mas sei que dou água na boca de muita gente por aí. Sendo assim, eu mato fomes. Ofereço generosos pedaços antropofágicos a todos que querem provar e fazem por merecer. Então, qual vai ser? Vai levar para casa? Vai comer aqui mesmo? Desculpa, era para viagem? Demorou, comi tudo. Volte mais tarde. Bom você vir de garfo. Pode ser que eu esteja dando sopa. Que isso, dona Jana? Ai, esse isso. Porque agora você me explica por que é que esse texto acabou sendo um dos mais compartilhados. Eu acho que primeiro porque tem aí uma duplo sentido. Não diria duplo sentido, talvez, né? Mas existe toda uma. Sabe o que tem aqui, dona Jana? Aqui tem o bait. Sabe o que é o bait? Tem o bait, exatamente. Sabe qual que é o bait? As pessoas querendo saber da nossa vida. É verdade, elas querendo saber, principalmente se você estiver falando da vida íntima. Exato. Aliás, a gente tem uns planos de uns textos aí que vão fazer a galera. Né? Não entendi esse silêncio aí. Eu fiquei esperando você reagir, porque você falou hoje. Não, pera aí. Eu não tenho plano nenhum. Já vamos começar por aí. Então tá bom. Agora eu quero saber que plano é esse que você tem. Eu elaboro o plano, daí depois você vê, então. Então tá bom. Mas, gostaria de dizer que sim, tem bait aqui. Por quê? Porque a gente aprendeu que se a gente coloca bait no texto, o texto acaba sendo mais lido. Ou talvez não lido, mas mais aberto, pelo menos. Mais aberto, mais... A taxa de abertura aumenta, dona Jana. A taxa de abertura aumenta. Mas eu queria ouvir de você aqui alguns trechos que você destacaria. Eu gosto bastante do final do texto. Aquela parte. Você já quer começar pelo fim? Beleza. Então não, é que, tipo, se você quiser falar na ordem temporal ali. Mas eu gosto dessa parte aí. Sei que dou água na boca de muita gente. Qual vai ser? Vai levar para casa? Vai comer aqui mesmo? Eu gosto porque eu acho que é muito. É que assim, eu acho que vale você falar sobre o que é exatamente esse texto para você, porque eu já sei sobre o que é e tal. Mas eu gosto dessa coisa aqui porque isso é muito. Acho que diz muito sobre a visão que você tem do que as pessoas acham de você neste momento. E o relacionamento que as pessoas estabelecem com você nesse momento da sua vida, que eu sei que é um momento em que você está muito bem consigo, né? E também com a sua relação com os outros. Então, eu acho que, para mim, o destaque desse texto é essa parte final, porque é uma coisa muito sua, assim, né? Então, eu enxergar muito uma lógica com a sua filosofia, com a sua forma de viver dos últimos tempos aí, que culmina no final desse texto. Tá, então vou aproveitar, já que você está empurrando para mim, que eu já percebi, vou fazer o seguinte, eu vou começar por esse café colonial aqui, porque ele nada mais, nada menos significa do que o quê? Ter possibilidades assim que você acorda. Isso foi algo que eu passei a adotar para minha vida, me permitir acordar pela manhã e ter espaço para surpresas. E podem ser surpresas ruins, podem ser surpresas boas aí, mas existe espaço para isso. E aí, vamos tentar ser um pouco mais objetivos aqui. Quando a gente está falando de ter espaço para que algumas coisas aconteçam, né? Ter possibilidades aí, é justamente o quê? A gente mandar um texto para uma revista, e aí pode ser que venha uma rejeição, pode ser que venha uma aceitação. É a gente ter espaço aqui para o quê?
colocar um conteúdo nosso disponível na internet e alguém vir comentar alguma coisa, alguém deixar um like, alguém deixar... Enfim, é abrir realmente espaço para que coisas aconteçam e coisas possam te surpreender. Então, isso foi uma das coisas que eu resolvi mudar na minha vida, né, já de um tempinho para cá, quando eu comecei a fazer algumas escolhas que me tiravam de uma rotina que fosse muito repetitiva, né? Então, todo mundo sabe aqui, né, que eu trabalho como professor particular e que eu trabalhei durante muitos anos também na rede municipal, trabalhei na rede privada. E assim, se tem uma coisa que acontece quando você exerce algumas profissões, você acaba caindo numa rotina na qual existe muita previsibilidade ali do que pode acontecer, né? Então, isso era algo que para mim não batia muito bem, eu ficava meio desanimado realmente, né? Faltava uma motivação ali, né? Uma coisa de querer ser surpreendido. Só que assim, essa surpresa vem com preço. Ela pode tanto trazer coisas boas quanto coisas ruins. Então, essa primeira parte do texto, ela fala muito sobre isso, né? Sobre o quanto a vida pode ficar mais interessante uma vez que você se abre mais às possibilidades e também começa a assumir mais riscos. Eu achei que essa coisa de assumir risco também é um pouco subjetiva, né? Porque, querendo ou não, existe um risco também que está conectado ao fato de você não mudar, ao fato de você permanecer sempre dentro de uma rotina, de você permanecer sempre vivendo coisas muito previsíveis. Existe um risco inerente a isso também, né? Mas existem riscos e riscos. Eu acho que esse daqui vale mais a pena de se correr, que é o risco realmente de você acordar um belo dia e poder ser surpreendido não só negativamente, mas positivamente. Inclusive, eu acho que surpresas negativas, elas são... Você trabalhando num lugar estável ou não, você tendo uma vida... Elas vão acontecer. Surpresas negativas são uma coisa inerente da vida. As positivas é que são, de fato, mais difíceis de acontecer quando você está fazendo sempre a mesma coisa. É aquela Exato. coisa de fazer uma mesma coisa e esperar um resultado diferente, né? Então, eu gosto porque, querendo ou não, apesar de você estar correndo mais riscos, você está correndo talvez menos riscos de ter mais surpresas desagradáveis, porque as grandes surpresas desagradáveis, elas vão depender do que você faz, de como você leva a sua vida. Claro que você pode ter uma surpresa relacionada a um serviço, porque daí você não tem só um chefe, você tem vários alunos, então um dia um aluno pode parar lá, Diogo, não vou fazer mais aula, no dia seguinte também outro aluno, mas acho que é mais chances de você ter surpresas boas, e as surpresas ruins, elas continuam vindo aí com tanta possibilidade quanto em qualquer outra situação, né? Exato. E aí tem essa parte aqui do se der dor de barriga, me cago todo, mas eu amo poder comer. E é basicamente isso. Sim, Pode ser que você dê uma exagerada, pode ser que você tenha que arcar com as consequências disso, mas o poder, e aí, tá, a gente estava falando dessa palavra aqui há umas horas atrás, mas verdade. o poder, ele realmente muda as coisas. Não vou dar muito spoiler, senão eu vou acabar falando Isso. do que eu estava pensando, mas... Eu sei. Enfim, depois Mas é esse vocês potencial, vão né? entender esse potencial, essa possibilidade, essa capacidade, enfim. E principalmente, acho que a possibilidade de você escolher, sabe? Porque isso é muito bom também. Porque, assim, uma coisa é você se fuder porque você não teve escolha. Outra coisa é porque você escolheu aquilo. Você se sente muito mais empoderado. Tipo, ai, é isso. Eu arrisquei, eu corri o risco e me ferrei. É a vida. E é muito, muito mais empoderador do que você, tipo, não, fui lá, não arrisquei nada e ainda por cima me ferrei. Entendeu? Então, o Exatamente. potencial é muito legal, assim. Exatamente. E aí, por isso que eu coloco aqui essa coisa de ter fome de mim, né? Que é justamente isso, né? É quando a gente deseja ver o nosso potencial, a gente deseja ver o que a gente pode se tornar também, todas as nossas possibilidades ali, e essa coisa de não se contentar mais com marmita, sabe? Aquela coisa que você só come ali no dia a dia com aquele almoço burocrático, que você só come porque você tem que se nutrir, né? E a gente sabe que o comer, ele é mais que isso, né? Então, Com se certeza. fosse só uma questão de se nutrir, a gente não estaria ali aproveitando, né, os alimentos e toda a questão alimentar de uma forma completa. Então,
não é só marmita. Não dá para se contentar só com a marmita aqui. E uma coisa que eu gosto, rapidinho, dessa temática, desse texto no geral também, é que a gente já falou isso, acho que principalmente no grupo de escrita, mas você traz o tesão como uma coisa que não é relacionada necessariamente ao sexo, né? É esse ímpeto que tem muito a ver com o criativo, né? Então a gente tá fazendo essa brincadeirinha do comer, nananã, e aí as pessoas levam para esse lado mais erótico, mas tem a ver, assim, apesar de ser uma metáfora, uma brincadeira, tem a ver, né? Porque é isso, tipo, você fazer as coisas, acordar com vontade de fazer as coisas. Não é todo dia, claro, também não precisa. Acho que a gente tem que. Isso, acho que a gente fala bastante da nossa vida com quem tá no Fantástico Guia, e vocês sabem que a gente tem dias e dias, mas também não significa que todo dia você acorda, uau, possibilidades! Vou viver e vou fazer coisas maravilhosas, que tesão! Não é assim todo dia, né? Mas em geral é uma tendência de ter essa. Se você for comparar com a vida que você tinha antes, e eu posso estender isso para mim, né? Com a vida que eu tinha trabalhando numa empresa e tal, é muito mais. Eu tenho muito mais essa coisa de acordar e falar, nossa, que beleza, eu tenho um dia inteiro para fazer coisas acontecerem. Exato. Você se abriu espaço para isso, né? Você se deu a possibilidade de. E aí tem esse outro parágrafo aqui que fala sobre a gente passar fome em solidariedade, né? Então, se a gente tem esse apetite para mudança aí, nem sempre as pessoas que estão com a gente naquele momento ali estão com o mesmo apetite, né? Nem sempre essas pessoas estão na vibe de se alimentar do que você quer se alimentar também. E aí, você tem que ter muito cuidado com isso, porque numa hora dessas você meio que pode se perder ali e deixar realmente de se nutrir com o que você precisa mudar, né? Então, algo que me pega muito nesse sentido é isso, porque muitas vezes a gente... E eu já vi, né? Principalmente em relacionamento, quando você está vendo alguns relacionamentos que são meio complicados, assim, você olha e fala, isso daqui não bate muito bem. Quando uma pessoa começa a meio que se sentir ameaçada porque o outro está fazendo alguns movimentos de mudança, né? Ou quando a pessoa começa a temer, mas fulano vai mudar de emprego, vai começar a ganhar mais, e o que isso significa? O que isso vai... Sabe? Então, assim, a gente percebe que, às vezes, a depender da dinâmica do relacionamento ali, e aí, assim, eu tô falando do relacionamento aqui de casal e tal, mas isso pode se estender também para a família, sabe? Isso pode se estender aí a um relacionamento com pai, com mãe. Enfim, existe sempre esse medo de o que é que vai ser dessa relação se essa pessoa começar a se alimentar de uma forma diferente, experimentar possibilidades diferentes. Será que aquela pessoa vai permanecer aqui? Então, eu vejo isso de uma forma muito complicada, sabe? Porque, no fim das contas, você acaba tendo medo do outro se nutrir do que ele quer se nutrir. E eu não acho que seja saudável. Acaba sendo você acaba se limitando por uma outra pessoa, sendo que se você cresce, se você melhora, se você encontra esse tesão, em geral, a ideia é que mesmo que a outra pessoa não esteja nesse mesmo movimento, principalmente se você estiver numa parceria em que você sabe que há altos e baixos e tudo mais, tudo vai se beneficiar, o relacionamento vai se beneficiar, ou a família vai se beneficiar, ou, enfim, né? Então a gente tem até uma música que a gente lançou. Não, pode falar, desculpa, depois eu completo. Grow as we go, né? Que ele fala, you can ebb and I can flow. Então, tipo assim, você vai estar no momento alto, outra pessoa vai estar no momento baixo, e você saber disso é interessante. Mas, então, assim, quanto mais a pessoa estiver nesse movimento de crescer e buscar o que faz bem para ela, teoricamente melhor como resultado como um todo, né? Então, mas a única coisa que eu ia acrescentar, que você falou de o relacionamento poder se beneficiar disso e tal, mas às vezes o se beneficiar é as duas pessoas entenderem que o relacionamento da forma que está não dá mais. E aí, eu acho que essa é a grande questão, é aí que mora a grande resistência, né? Porque às vezes, realmente, vocês estão com fome de coisas diferentes, vocês estão em momentos diferentes da vida, ou para que você consiga se nutrir do que você precisa ir para outros locais, estar com outras pessoas, passar menos tempo junto. Então, esse beneficiar
às vezes, se a pessoa não está com essa fome de mudar, acaba sendo algo que é visto como algo negativo. Uhum. Sim, não, com certeza. Não, é que eu acho que é isso, né? A pessoa já está numa posição de defesa, né? Então, isso calha como negativo mesmo, é mais uma questão da pessoa se entender, tô nesse momento aqui que eu preciso talvez manter a vida dela como tá para se estabilizar e tudo mais, outra pessoa não, né? Mas deixa eu só puxar um negócio que a Vicky trouxe aqui no chat. Ela falou: acho bonito como dentro do UFG sempre há uma sincronicidade linda com quem participa. Dito isso, então já amorzinho. Dito isso, eu lembrei que quando eu comecei no italiano, aprendemos os verbos dever, querer e poder. E tinha uma brincadeira que era voglio, mas não posso. Posso, mas não devo. Devo, mas não voglio. Então, tipo, eu quero, mas não posso. Eu posso, mas não devo. Eu devo, mas eu não quero. E aí ela fala que talvez seja esse o equilíbrio no fim do dia, né? Então, é exatamente. É tipo, você faz isso o tempo todo. Você fala, amor, você quer vir aqui um minutinho? Aí você, ai, não, querer, eu não quero, mas eu Querer vou. eu não quero, mas eu posso. Forte. Ou então eu falo, ai, você quer, tipo, lavar a louça hoje? Sei lá, dele, ai, não, mas tudo bem, né? É porque a Jana tem mania de fazer isso. Ela quer que você faça algo para ela, e aí a pergunta que ela formula é: você quer não sei o que, não sei o que lá? E aí ela usa esse verbo para pedir algo. Não, mas é retórico, porque às vezes você fala assim, não, não quero fazer. Eu falo, tá bom, beleza. Sim, mas tudo bem, mas eu acho muito saudável a gente comunicar o que a gente não quer, mas que a gente pode fazer. Tipo, beleza. Sim, mas eu não acho nunca ruim, eu acho engraçadinho, sabe, quando você responde. Não, eu sei que você não acha que é ruim. Querer, quero, né? Mas enfim. Exato, mas eu acho que a gente tem que dar muito valor e prestar muita atenção nos verbos que a gente usa. Sim, é verdade. Isso Então foi bom a Vic ter vindo com essa questão aí dos verbos e tal, porque realmente isso é bem pertinente para o que a gente está falando aqui. Sim, com certeza. É a forma como você se coloca, né? E aí a Vicky também falou, e também se nutrir pode ser tão pequeno quanto uma mensagem de estou aqui do nada. Com certeza, essa semana a gente teve muitas mensagens legais aí, que tivemos dias tough days, os dias meio complexos. Estamos tendo, mas estamos com muitas pessoas queridas mandando mensagenzinhas e coisinhas legais e tal, e provando que não estamos sós. Exato. E aí, dona Jana, a gente tem essa parte aqui que fala de repetir o prato, né? Se a gente pudesse se comer, então não só me comeria, como repetiria o prato ainda. Por quê? Porque tem esse tesão de vida, né? Essa vontade, né, de viver, de se alimentar, de se nutrir, e a gente está falando aí de verbos, né? Se alimentar, nutrir e tal. E isso pode significar tanta coisa. Sabe? A gente pode estar falando. Vou dar um exemplo aqui que foge um pouco essa questão dos relacionamentos, né? Mas quando eu comecei a fazer essas mudanças relacionadas ao meu lado profissional, eu percebi que eu abri espaço para me nutrir de algumas coisas. Então, como eu tinha uma carga horária muito pesada, eu acabei passando anos ali sem fazer duas coisas que eu amo, que eram jogar videogame e ler. Chegou um ponto que eu estava trabalhando igual um doido, trabalhando 44 horas por semana com coisa para corrigir e tal, não sei o quê, eu não tinha tempo para ler. Então, a partir do momento que eu fui fazendo certas mudanças e tal, eu fui percebendo que eu comecei a ter a possibilidade de. E aí, cara, eu acabei evoluindo muito também como profissional, justamente por ter tempo de me nutrir, sabe? De ler, de estudar. Então, muitas vezes, o que está acontecendo na nossa vida ali acaba deixando a gente tão mobilizado, né? E tão na marmita o tempo todo, que você não se dá mais a possibilidade de se nutrir de coisas boas, coisas que fazem super bem para você e coisas que vão deixar você mais forte para seguir para outros locais, sabe? Então, foi importante, muito importante para mim perceber o quão impactante é você ter um pouco mais de tempo para você, porque aí você começa a abrir a possibilidade de se cuidar, abrir a possibilidade de investir em você, seja lá como você quiser investir, né? Ter esse tempo para ir para academia, para nadar, para fazer terapia, para, enfim, o que quer que seja, né? Então, o tempo de se nutrir é importante. Sim. E eu queria dizer uma coisa interessante sobre isso, porque, na verdade, eu quero que você fale também sobre isso, porque
por ter sido você escrever o texto e tudo mais, e também porque a gente tem relações diferentes com a nossa autoestima e tudo mais. Mas eu acho interessante dizer que esse texto não significa, pelo menos eu não leio assim, que você precisa estar 100% satisfeito com quem você é para sentir esse tesão de viver e tal, assim. Eu acho que isso é importante porque também é, de certa forma, não é uma romantização de tipo, nossa, caramba, minha vida está perfeita, eu sou maravilhoso, eu me quero, toda hora, todo dia, eu me sinto assim. Eu acho importante isso porque acho que isso não é inerente ao que você faz. Se você é admirável, se você tem um trabalho incrível, se você, sei lá, qualquer coisa, se você tem um corpo incrível que seja, eu acho que vai além disso, sabe? Tipo, eu acho que é talvez um simples. Eu sei que você tem uma relação muito boa com isso, assim, de tipo, o quanto você está tentando e conseguindo mudar coisas que são importantes para você. Uma pequena coisa que você está fazendo e que você não quer deixar de fazer, e aí você começa a se esforçar, você é uma pessoa que coloca muito isso, né? De tipo, eu quero chegar aqui, eu quero fazer isso, então, mas não é, eu quero ser um best-seller mundial. Não é esse tipo de meta, né? É uma coisa, tipo, menor, assim. Pô, eu quero fazer exercício todo dia, eu vou fazer exercício todo dia, foda-se. Isso não é menor. Não é, mas não, é menor, é menos grandioso. É menos grandioso. Não acho que menos seja. importante. Não é menos importante, mas é menos grandioso, porque demora. Não acho que seja. É que aí você sempre discorda comigo em coisas que tem a ver com. Eu sei que a gente está discordando e concordando ao mesmo tempo. Eu sei disso, mas é importante. Eu sei que a gente está nessa de discordar concordando. E eu adoro isso. Mas continua, vai. Não, é só isso, que, tipo, porque senão eu acho que parece que é uma coisa que assim, para você ter esse tesão em você mesmo, não sei o que, você precisa estar com tudo no lugar, sua vida como você queria. Eu acho que vai muito além disso. Eu acho que às vezes de você se dar conta de uma coisa. Cara, eu consigo escrever, eu sou capaz de fazer isso. E eu posso fazer tanta coisa com isso, mesmo que não seja virar um best-seller, mesmo que não seja publicar alguma coisa. Eu vou fazer. E aí, assim, eu acho que a gente vai criando pequenos. Que não são necessariamente menores, mas pequenos objetivos também, sabe? Então, tipo, isso que eu falei, eu vou fazer exercício todo dia. Ou então, eu vou fazer um Duolingo todo dia. Mesmo que não seja todo dia, eu vou começar a desenhar porque eu gostava de desenhar. Eu vou, sei lá, tanta coisa que a gente pode criar que dê essa sensação de, pô, que legal acordar para fazer isso, sabe? Eu acho que, tipo, talvez seja interessante poder procurar essas coisas menores, assim, em vez de só se permitir ter essa sensação de caralho, que tesão em mim mesmo, quando você estiver, entre aspas, no auge, porque daí é mais fácil, né? Naturalmente mais fácil. Quando você estiver bem no trabalho, bem nos relacionamentos, bem. Aí você tá, porra, eu sou foda. Mas a questão é você arranjar esses momentos de sentir esse tesão e esse potencial quando você tá. Eu não vou nem dizer necessariamente na merda, mas quando você tá vivendo a vida na maior parte dos dias, que são dias regulares, né? Essa que é a grande questão, né? Porque quando você falou isso, de ir pra academia todo dia, cuidar de si todo dia e tal, isso é muito grandioso, cara. Se você consegue fazer isso, se você consegue estabelecer na sua rotina ali você como prioridade, você tá indo muito bem, se atingiu. É que eu acho que talvez isso está só na sua mão. Acho que o fato de você falar, eu quero ser um best-seller, por exemplo, quando eu digo de grandioso, de complexo, é mais isso. Não tá na sua mão. Você pode fazer o seu melhor. Você pode ser foda pra caralho. Você não vai garantir que você é um best-seller. Você não vai garantir que você vai ganhar um prêmio de sei lá eu. Mas falar, eu vou fazer exercício todo dia, só depende de você. Porque se chover, você vai fazer na sua casa, se vendo lá um vídeo do YouTube, ou então, se você estiver cansado, você vai fazer pelo menos um alongamento. Você consegue estabelecer isso como uma meta que só depende de você. Às vezes, isso é mais difícil, de fato. Depender só de você, talvez seja mais difícil do que o acaso poder chegar e, toma aqui, você viralizou e agora você é um autor best-seller, entendeu? Mas e isso é uma questão que atravessa muito a gente hoje em dia, e a gente como sociedade, né? Que a pessoa fazer sucesso, a pessoa ter dinheiro, muitas vezes isso é visto como uma recompensa pelo quão bom ou quão boa aquela pessoa é. E a gente sabe que isso não é verdade. Uma coisa meio meritocrática, né? Exatamente. E essa questão de meritocracia, ela acaba ferrando com a cabeça de muita gente. Porque você olha ao seu redor e você vê muita gente aí, com carro, com casa e tal, e você acha que aquelas pessoas
fizeram por merecer aquilo. E não é assim que as coisas funcionam. Uhum. Então, quando a gente parte dessa mentalidade na qual quem está sendo bem-sucedido de acordo com essa lógica que se estabeleceu aí é uma pessoa que merece, você está se desvalorizando. Porque o seu merecimento, ele não está relacionado a essas conquistas que estão fora do seu controle, como você disse, sabe? Você não tem como controlar isso, né? Então, antigamente, quando você tinha, né, essa coisa da divindade, aí você atribuía aquela coisa da fortuna, né? Então, essa pessoa é bem afortunada e tudo mais. Então, Nossa, onde que a gente viu sobre isso? Foi um podcast quem fala... da Não, Alain quem de fala Botton. muito sobre isso é o Alain de Botton. Isso, então, foi um podcast da Alain de Botton, É o Alain de Eu Botton. lembrei disso, que ele falou Fala isso, verdade. muito sobre isso. Do inglês, né? Fortunate, que tipo, sortudo porque você é abençoado pelas parcas, né? Uma Pelas divindade, fortunes. né? Uma divindade, né? Atua ali e você é bem afortunado. Hoje em dia, não. Na nossa lógica, se você não é rico, você é um merda, você é um perdedor. Quem é O que você? ele fala é que, tipo, não existia esse peso, porque se a pessoa era, vamos dizer assim, mal sucedida, existia um fator que era externo a ela, que era assim, cara, eu não fui abençoado pelas parcas, é isso aí, eu Vida que sou segue. cagado mesmo, vida que segue. Hoje em dia, não, é tipo assim, você é um bosta porque você não... Sendo que assim, a gente sabe que não é meritocracia, né? Mas enfim. Então, e aí é que mora a grande questão, sabe? Essa coisa de você ter essa gula por você. Porque se você está se alimentando de você e você está se nutrindo, você não está partindo para essa lógica. Você está focado em fazer o teu rolê, sabe? Você está focado em fazer o que você quer fazer, colocar no mundo o que você quer colocar. Então, existe um porquê, e aí eu gosto sempre de trazer isso, botar isso nos meus textos, existe um porquê de eu ficar botando foto minha sem camisa nos meus textos também. Porque você tá ligada, né? A galera chega e fala, Diogo vai tirar foto sem camisa, vai zoar e tal. E eu faço isso na zoeira mesmo. E foda-se, vou continuar colocando. E se reclamar, eu vou colocar mais. E não é porque, Diogo é afrontoso. Não, cara, é só porque assim, beleza, isso daqui é algo que eu faço, então eu vou fazer isso aqui, mas eu vou fazer outra coisa. Deixa eu trazer isso aqui em outra coisa também. Vamos brincar com isso aqui. Vamos utilizar isso daqui de uma forma diferente, sabe? Que eu tenho uma boa relação com a minha imagem, né? Que eu tenho uma visão muito boa de quem eu sou, eu desenvolvi isso, e isso é algo que realmente eu acho que é positivo para mim. Eu acho que é positivo para todo mundo. Acho que todo mundo deveria conviver bem com o corpo que tem, porque é o corpo que você tem, irmão. E é assim, é com isso que você vive, é isso que permite você abraçar seus pais, abraçar seus filhos, sabe? Abraçar seus cachorrinhos, andar até onde você quer andar, ir para onde você quer ir. O corpo é seu, sabe? E é aquele ali. Ou você vai entrar na paranoia de mudar, de fazer plástica, cirurgia e tal, não sei o que, e nunca alcançar o que você quer alcançar, ou você vai aprender a ter um bom relacionamento com o seu corpo e tirar o melhor dele. O melhor que pode te oferecer naquele momento, porque a gente já falou dessas questões das limitações que vão se impor aí também. Sim. Não, eu acho que isso... Eu não tô conseguindo ler. Não, a Vicky falou eu falei das parcas, não sei o que, ela falou, vamos pensar que nem o deus Apolo. Amigo das parcas, sabia do próprio filho, kkkk, hein? Deus do sol, da música e também das adivinhas. O mais afortunado, nem sabia do filho e deu ruim. Eu amo que a Vicky sempre traz a mitologia aqui. Mas essa coisa eu lembrei, você falou disso, eu viajei, porque eu lembrei do Alain de Botton falando disso, né? Que eu nunca tinha pensado nisso, mas porque ele fala muito sobre isso, sobre o que é uma visão de uma pessoa bem-sucedida hoje em dia, né? E as pessoas têm muito isso. Ele até falou, acho que tem um episódio que ele falou alguma coisa assim, se o seu filho, se você pergunta para o seu filho o que ele quer ser, e ele diz que ele quer ser famoso, existe uma questão ali que ele vai lhe dar, uma questão de autoestima, uma questão... Isso, assim, não é bom, e muitas crianças almejam isso hoje em dia, né? Porque elas o contato que elas têm ali com a influencer e tudo mais. E aí ele fala disso, né? Que é por isso que ele não deixa as filhas dele, acho, usarem a internet desde cedo, porque ele não quer que elas tenham essa percepção distorcida do que é um sucesso, né? Exato. Que é ser famoso e tal. Então, enfim, mas eu quis falar isso, eu sei que isso não está explícito diretamente no texto, porque senão eu acho que fica uma coisa que... Isso eu acho que tem muito a ver com a gente fala muito de autoestima, aceitação, não sei o quê, mas a gente nunca tá falando isso de uma forma
good vibes fraca, assim, sabe? Tipo, seja feliz, tenha tesão em quem você é. Ou então, você acha gostosa, você acha gostoso, sei lá. A gente não compartilha isso porque não é o que a gente acredita e também porque eu acho que é uma visão bem negativa, acaba sendo uma visão muito negativa das coisas, né? Porque numa dessas você tá assim, porra, mas eu não tô satisfeito com a minha vida, como é que eu vou me amar e vou me querer, me comer, me desejar, e ter tesão, se a minha vida não tá exatamente como eu queria? Só que a grande verdade é que a nossa vida não tá como a gente queria, a gente vai melhorando, e aí até acho que é um lembrete muito legal para de tempos em tempos você fazer aquele exercício que de vez em quando aparece na internet, mas eu gosto, que é tipo assim, olha um ano atrás, se você se visse hoje, você ia estar feliz? Não é o que você almejava? Assim, algumas vezes é. E não precisa ser na sua vida no total, pode ser em pequenas coisas. Então na forma como eu estou me relacionando com o meu corpo. Um ano atrás eu queria estar como eu estou agora. Sucesso, teve uma evolução. E até acho que eu compartilhei um story, alguma coisa que era assim, você acha que você não teve evolução nenhuma nos últimos tempos? Então, se você pudesse estalar um dedo agora e voltar 2 anos no passado, você voltaria? Não? Então parabéns, você evoluiu, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que é difícil, às vezes, de mensurar, assim, né? Mas eu acho legal isso, da gente falar também como é uma coisa que não é uma coisa simples, é uma coisa que é desenvolvida todo dia. Tem dia, com certeza, que você, Diogo, mesmo, acorda sem energia para fazer as coisas, e aí, pô, é um dia que você vai confiar ali naquelas coisas que você estabeleceu para você, que eu vou fazer exercício, eu vou cuidar de mim, eu vou passar por esse dia e depois eu vejo, né? Então, acho que isso é bem legal também, de ter essa percepção, assim. Sim, e até essa visão de evolução do corpo e tudo mais, ela é muito complexa, sabe? E acaba sendo até meio ardiloso, porque, beleza, amanhã eu posso torcer meu pé, e aí pronto, já não estou mais caminhando da mesma forma, já não estou rendendo mais da forma que eu queria render, ou sofri um acidente, algo aconteceu. Enfim, o seu corpo ele vai mudar. E como ele vai mudar, às vezes vai estar relacionado à questão da fortuna também. A sorte, você está aí, né? O acaso está aí, ele pode acontecer. Então você não pode sempre usar essa régua de que o meu corpo ele precisa evoluir. Você precisa estar bem com o corpo que você tem agora. Sim. A questão é essa: o corpo que você tem agora está dando o melhor que ele pode dar? Essa é a questão. Eu acho que é mais evoluir como você está pensando, no geral. Como você se vê, a questão da Isso, autoimagem. isso. Sim. Justamente essa relação com o seu corpo, e não só com o seu corpo, eu falei do corpo, mas qualquer outra coisa. Com o seu emprego, com o seu. Qualquer coisa. É tipo evoluir como você está enxergando isso, sabe? E eu acho legal falar isso, porque você é uma pessoa que eu acho que você tem muito esse poder, muito mais que eu, assim, de tipo, falar, não, eu vou. Sei lá, eu tenho essa questão aqui, eu vou mudar. Eu vou fazer o que eu puder para mudar, sabe? Tipo, você vai lá e começa a fazer. Não necessariamente tem um efeito exato que você queria, senão você tava, tipo, milionário. Se você falasse assim, tá, eu vou ficar rico agora. Então, você vai lá e não é assim que funciona, são muitos fatores envolvidos. Mas você se coloca muito numa posição de assumir para você as coisas e ir lá e fazer e mudar, mesmo que sejam mudanças, entre muitas aspas, pequenas, né? Então, é isso. Se você tem a possibilidade de, né, que você assuma aquela responsabilidade ali e faça acontecer, né? Se é o seu desejo. Agora, você comentou logo do final, então vamos dar uma olhada no final novamente, porque a gente tem esse trecho aqui que é: infelizmente, não posso me comer, mas sei que dou água na boca de muita gente por aí. Sendo assim, eu mato fomes. Ofereço generosos pedaços antropofágicos a todos que querem provar e façam por merecer. Então, qual vai ser? Vai levar para casa? Vai comer aqui mesmo? Desculpa, era para viagem? Demorou. Comi tudo. Volte mais tarde. Bom você vir de garfo. Pode ser que eu esteja dando sopa. Então, assim, é uma questão de não posso me comer, mas já comi. Não deu tempo para você. E é uma questão que ela é muito egoísta. Ela passa por um egoísmo mesmo de você estar se relacionando com você. E é o que mais importa. É o seu relacionamento com você. É a questão sua com as suas questões. É você lidando com o que você precisa lidar em você. Os outros são os outros. É isso que eu ia falar. É também tipo, esse demorou, então foda-se também, sabe? Acho que tem um pouco disso, de
você saber que você, sim, é almejado, e aí em vários sentidos, mas almejado, ou o que você alcança é almejado para outras pessoas, mas muitas pessoas vão desdenhar disso, vão fazer outras coisas, e aí acho que é um outro texto, mas tem esse aspecto também de você falar assim, tá bom, não quer, então beijo. Eu não tô aqui para que os outros me queiram, que ótimo que eles querem, mas se não quiser também, foda-se, entendeu? Eu acredito que parta por uma questão de autossuficiência consciente, sabe? De assim, ninguém é autossuficiente, a gente sempre depende de alguém. Então, o fato de você existir já faz com que você dependa de outras pessoas. É um fato. Ainda mais você sendo um ser humano, né? Agora, existe uma possibilidade dessa autossuficiência consciente. E ela faz com que você também não caia em algumas armadilhas de achar que você precisa do outro para algumas coisas que você não precisa. Então, existem coisas que são só suas, assim, e não há problema nenhum você compartilhar alguns banquetes ali, não há problema nenhum você se deixar também ser consumido, desde que você entenda até que ponto aquilo ali é saudável para você. Sim, total. Eu acho que isso é legal também, que também tem uma questão um pouco mais de compartilhar isso com um aspecto sem impedância, mas com um aspecto de tipo, eu tô fazendo isso, tá fazendo bem para mim, acho que pode fazer bem para outras pessoas ver como eu estou lidando comigo mesmo, sabe? Então é uma coisa que eu acho que a gente a gente falou de influencer agora, né? A gente tá muito nesse momento em que as pessoas se inspiram muito umas nas outras, o que pode ser horrível, né? Principalmente se você estiver pensando em pessoas que estão direcionadas a produzir conteúdos da forma menos legítima que eu digo assim, menos realística possível, porque elas querem alcançar números, elas querem alcançar, enfim, algoritmos aí que não tem a ver com realismo, mas essa tendência da gente consumir a vida dos outros de certa forma, né, e que tem tudo a ver com isso de comer os outros, assim, pode ser bom também, sabe? Você pode tirar coisas boas daí. Tanto que tem um monte de gente que se estimula, se motiva a fazer coisas porque tá vendo pessoas fazerem, ou pessoas, sabe? Isso acontece o tempo todo, né? Tipo, vi que fulaninha começou a desenhar. Pô, posso começar a desenhar também. Ou, sei lá, a pessoa faz exercício todo dia. Vou fazer também. A pessoa escreve todo dia, ou escreve. Eu vou começar a escrever. Isso é legal também, de se estimular. Então, acho que tem um aspecto um pouco que você falou que é egoísta. Mas existe um aspecto muito legal de quando você expõe isso, e não precisa ser porque você é um influencer. Não precisa ser, eu tenho um Instagram que eu faço vlogs da minha vida. Não precisa ser isso. Mas você compartilhar com outras pessoas que sejam em grupos menores, tipo, dentro do Fantástico Guia, você falar sobre as suas coisas, isso estimula aquelas 30, 40 pessoas que estão ali, entendeu? Isso já é muito legal também, que eu acho que tem isso de, eu posso estar dando sopa, você quer comer ou não quer. Eu acho que isso é legal também, porque a gente hoje em dia acaba sendo meio que um produto mesmo, né? Tipo, e isso, como eu falei, pode ter consequências ruins para nós e para os outros, mas ao mesmo tempo pode ter coisas muito legais para sair daí, né? Eu gostaria de dizer que eu estou sempre dando sopa até que eu não esteja mais. É verdade. Até que eu não esteja mais. Então, isso é importante de saber, dona Jana. Sempre dando sopa até que eu não esteja mais. Gravou isso aí? Gravei. E aí eu amei que você falou, bom você vir de garfo. Tipo, você quer que a pessoa não aproveite a sua sopa. Aproveita bastante, porque se você tá tomando sopa de garfo ali, aquilo vai render. Nossa, aí você foi muito longe agora. Mas não é esse o conceito? Não vem de garfo que eu tô dando sopa. É o inverso, você tem que ir a pessoa... Não, mas eu não posso subverter o bagulho? Não entendi. Pode, mas é meio confuso, né? Mas Desculpa, enfim. então você vai escrever seu texto agora sobre isso, porque eu não tenho mais a permissão de subverter nada aqui. Eu achei que você tinha subvertido de outra forma, do tipo, venha de garfo que eu tô dando sopa, mas foda-se, não tem nada pra você. Eu achei que você subverteu dessa forma. Essa foi a sua interpretação. Entendi. Uma DR do nada. Eu fui na maior inocência, falando, poxa, ele pensou numa coisa, tipo, vem de garfo, não vem de colher, né? Ok. E aí agora, não, você criou que é porque você aproveita mais tomando sopa de garfo, pelo amor de Deus. Não, eu não criei isso. Eu tô Então, falando que vai render mais. Não, mas então também vai ser mais difícil. Você podia ter mandado assim, então vem com uma colherzinha de chá, uma colherzinha de café. Mas aí perde o impacto. Entendi.
Aí perde impacto. Uma colherzinha, vem com uma colherzinha. Não, não vem não. Vou te falar assim. Nem vem, então. Se tu vem de colherzinha, tu nem vem. Mas então não vem de garfo? É pior que a colher? Não. Mas garfo existe. Garoto! Existe toda uma potência. Vem de concha que eu tô dando não. Existe toda uma potência no garfo. Na colherzinha, o diminutivo já tá aí para tirar toda a potência dela. Meu Deus, garoto. Sim, sabemos disso. Pô, tu nunca tomou uma sopa de colherinha, né, Jana? Não vai rolar. Não, nem de garfo. Nem de garfo, mas tudo bem. Mas aí você tava... Pô, mas tu tá tirando a parte da subversão. Você começou uma DR que a gente não tem tempo para terminar. Isso era para ser uma rapidinha e terminou uma DR. Olha aí. Não terminando uma DR. Agora você vai aproveitar. A gente tem 2 minutos para se despedir e resolver essa DR no próximo encontro. No próximo terapia. Pode ser? Pode ser. Gostei do gancho. Então agora você para de gravar para a gente poder dar um beijo em quem está aqui e então, partir lá para o nosso Escreve Aí. Pode ser? Pessoal que está na gravação, um beijo. Beijo para vocês. Foi mais uma terapia, que não é uma terapia. É uma DR. É uma DR. Beijo.